Campina Grande, terça-feira, 7 de janeiro. Hoje comemora-se o Dia da Liberdade de Cultos e também o Dia do Leitor. A propósito, você que é leitor, que gosta de ler, você tem lido o livro dos livros, as Escrituras Sagradas? Pois bem, Jesus nos diz: examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Porquanto, nesse Dia do Leitor, eu recomendo que você não deixe de ler as Escrituras, examinar as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Logo mais, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará falando sobre um tema muito importante, e o reverendo Antônio Júnior, mais uma vez, estará trazendo uma reflexão da Palavra de Deus. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por você que está conosco, para que Deus abra o seu coração e você possa ser abençoado através da palavra que será ministrada dentro de instantes. Pai, obrigado por este novo dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência, esse começo de mês, esse início de ano novo. Obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua fidelidade, por teu amor imensurável e por tuas misericórdias, que são a causa de nós não termos sido consumidos. Obrigado por cada mantenedor que tem ajudado a manter este programa no ar, por cada um dos nossos irmãos, amigos, telespectadores, internautas que nos assistem, que nos acompanham todos os dias. Abençoe cada família e cada coração agora, em nome de Jesus. Amém. Todos nós desejamos uma vida próspera, sobretudo na área financeira. Mas há alguns segredos para você ter uma vida próspera financeiramente falando. E eu quero hoje tratar de um desses aspectos, que é a necessidade de poupar. Você não pode gastar tudo o que ganha, muito menos gastar mais do que ganha. Não importa se você ganha pouco ou muito, você precisa sempre ter uma reserva. Há pessoas que são atraídas pelas propagandas, às vezes até gulosas do comércio, e acabam comprando o que não precisam, com o dinheiro que não têm, às vezes até para impressionar pessoas que não conhecem. É necessário você ter um planejamento financeiro, planejamento de receita e despesa, para que você possa adequar de forma inteligente, de forma adequada, os seus proventos, os seus ganhos e as suas despesas. Um dos grandes riscos é a questão do cartão de crédito, que a pessoa acha que, não, vou pagar em leves, suaves prestações, mas vence. E outra coisa é você ficar comprando a prazo. O ideal é você ter o dinheiro e poder pagar, para que você não corra o risco de ser seduzido pelas propagandas e acabar comprando o que os seus olhos veem, se encantam, mas que de fato você não precisa. Então, fuja de dívidas, fuja dos juros, fuja dos empréstimos, regre um pouco mais a sua vida. Não compre o que você não tem de fato necessidade, porque uma pessoa endividada, ela entra em crise. O casamento entra em crise, a família entra em crise, a pessoa perde a paz. Então, eu hoje quero lhe dar esse conselho: aprenda a poupar. Vamos aprender com a formiga. A formiga, no período de verão, ela trabalha, ela acumula, ela junta, ela guarda, ela poupa, para que na hora do inverno, quando ela não pode sair para trabalhar, ela tenha a provisão necessária. Então, eu quero lhe dizer que hoje é dia de poupar. A gente vai meditar hoje, estudar um pouco sobre a exortação do apóstolo Paulo sobre a unidade, sobre a alegria e sobre a pureza. Então, o texto sagrado diz assim: portanto, meus amados, amados e muito saudosos,
minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. A carta de Paulo aos Filipenses é uma fonte riquíssima de encorajamento, exortações e direcionamentos para a vida cristã. Isso a gente não tem dúvida. No capítulo 4, Paulo ele faz um apelo àquela igreja, trazendo à tona três áreas que eu digo são áreas essenciais para a caminhada cristã: a unidade, a alegria e a pureza. Então, especificamente nesse texto de hoje, a gente vai trabalhar essas três áreas fundamentais para toda igreja, para qualquer igreja, seja ela aqui ou em outro lugar no mundo. Estas qualidades não são apenas características desejáveis, mas elas tomam um corpo de mandado para refletir a glória de Cristo em nossas vidas. Então, nesse estudo, vamos explorar como Paulo desenvolve cada uma dessas exortações e, consequentemente, as suas aplicações práticas para cada um de nós. Entender, então, que a unidade é fundamental, porque na unidade se mantém a harmonia e o propósito da igreja. Entretanto, quando olhamos para a unidade, nós detectamos alguns problemas para que ela se firme, ela dê continuidade. O primeiro problema que eu posso apontar aqui para que não haja unidade é a divisão doutrinária. Existem diferentes interpretações bíblicas ou das Escrituras, e essas diferentes interpretações, ela causa conflito, ela forma grupo, ela separa, não só dentro da própria igreja, mas a gente vê e viu ao longo da história vários grupos surgindo, trazendo então essa divisão. É tanto que quando não há essa unidade na doutrina, na interpretação bíblica, surgiu várias seitas, surgiu várias heresias. Outra coisa que eu posso apontar que fere de frente a unidade, que é tão fundamental para nós, é o orgulho e o individualismo. Ou seja, quando os membros, eles se colocam, eles colocam as suas próprias opiniões, os seus próprios desejos
acima do bem coletivo da igreja e, consequentemente, isso traz uma fragilidade nos laços comunitários. Outra coisa que eu posso apontar aqui que fere a unidade da igreja é falta de perdão. Ou seja, rancores não resolvidos entre os irmãos cria barreiras emocionais gigantescas e prejudica a comunhão, prejudica o esforço coletivo, prejudica a unidade da igreja. Na parte da alegria, que é tão essencial no meio da coletividade, no meio da igreja, da comunidade, a alegria, meus irmãos, é um reflexo da graça de Deus, mas também enfrenta alguns desafios. Por exemplo, o desânimo espiritual, a dificuldade que a gente tem de fazer com que a gente tenha entusiasmo, a dificuldade que a gente encontra de encontrar alegria de fazer e servir nas coisas de Deus. Então, o desânimo espiritual é uma dificuldade que nos ataca, que chega aos nossos corações e que tira a nossa alegria de servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor, de orar. Ainda posso dizer algo que fere a nossa alegria, tira a nossa alegria, suga a nossa alegria, são críticas e o negativismo. Aqueles comentários desmotivadores, atitudes críticas excessivas, isso vai gerar um ambiente pesado e, consequentemente, tira a nossa motivação. Mas ainda existe outro desafio, que são as pressões externas. Os problemas na família, o problema no trabalho, o problema na sociedade. Isso sufoca a alegria de viver a fé em comunidade. Quando então eu falo sobre pureza, tanto moral quanto espiritual, e eu digo que a pureza, ela é um pilar fundamental também na igreja, porque reflete a santidade de Deus. Os desafios que nós enfrentamos é a influência do mundo. Valores, práticas contrárias ao Evangelho têm infiltrado-se na igreja, comprometendo os padrões morais. É tanto que hoje já existem igrejas ou comunidades em que elas dizem assim: venham para cá, que aqui você será bem recebido e você viverá o seu orgulho pecaminoso. Então, a influência mundana, ela suga a pureza da igreja. Mas também outra coisa que eu posso apontar como um desafio da pureza da igreja é a falta de responsabilidade. Quando pecamos ou temos comportamentos inadequados, e esses comportamentos não são confrontados com amor e firmeza, há um grande risco de enfraquecer o testemunho e o testemunho da igreja. É interessante, irmãos, que nesse aspecto da falta de responsabilidade, frente à pureza da igreja, a coletividade, todos nós temos que encarar isso com mais responsabilidade. Mas uma última coisa, um último desafio que eu posso apontar aqui, que fere a pureza da igreja, é a hipocrisia. A prática de uma fé meramente aparente, sem transformação. Isso mina a integridade espiritual da igreja, isso mina a pureza da igreja. Então, o texto de Filipenses capítulo 4, de 1 a 9, eu digo que é uma das passagens mais práticas e encorajadoras da epístola de Paulo, ou das epístolas dele. Porque aqui, irmãos, nós vemos Paulo oferecendo conselhos preciosos para a vida
na igreja, em comunidade. Diante de desafios que acabei de dizer que ameaçam a convivência fraterna, como a desunião, o desânimo e a falta de integridade, Paulo então ele apresenta soluções que são tanto espirituais quanto práticas. Então ele chama os irmãos a se manterem firmes na fé, promovendo a unidade por meio da reconciliação, cultivando a alegria que vem de um coração voltado para o Senhor e buscando a pureza em pensamento e ações. Então, esse trecho não apenas reflete o coração pastoral de Paulo, mas também aponta para os princípios fundamentais de qualquer igreja, assim como a nossa, para que a gente venha a adotar, a viver essa pureza, essa alegria e essa unidade. O que eu entendo, irmãos, é como o apóstolo Paulo escreve aqui de forma muito clara, muito objetiva: a minha esperança em Deus é que nós não só temos acesso a essa revelação, mas nós podemos viver essa realidade como igreja. O que ele está dizendo aqui não é algo que é impossível. O que ele está dizendo aqui é algo que é possível viver. Nós, a igreja do Calvário. Deixa eu destacar aqui no primeiro versículo esse afeto pastoral de Paulo, que é justamente o que está no primeiro versículo. Aqui nós vamos ler uma das expressões de afeto pastoral mais impactantes. Paulo, ele se derrama em amor pelos irmãos da igreja de Filipos. Ele deseja que os irmãos continuem firmes, mesmo enfrentando tanta dificuldade e perigo. O desejo de Paulo era vê-los, abraçá-los, pregar para eles, ensinar para eles. O desejo de Paulo era estar junto com eles. E ele nesse versículo 1 diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Então veja que nessa expressão de afeto, ele repete que ele ama aquela igreja, ama aqueles irmãos. Que Paulo nutriu uma afetividade forte, espiritual, pelaquela igreja. E ele expressa justamente isso: sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E é interessante esse primeiro versículo aqui, que é o desfecho justamente do que vem desde o capítulo 3 sobre os inimigos da cruz de Cristo. Sobre a dificuldade que os irmãos tinham daqueles que eram inimigos do Evangelho. E aí ele, com esse afeto pastoral, diz para aquela igreja: meus amados, permanecei firme, mesmo diante dessa dificuldade tremenda. Porque quem está com vocês é o próprio Deus, quem firma vocês é o próprio Deus. E aí então ele vai partir agora para uma parte prática, porque ele fica sabendo que na igreja de Filipos houve uma divergência entre os irmãos. E os irmãos que se divergiram eram irmãos queridos dele, eram irmãos que ele conhecia, eram irmãos operosos na igreja. E isso me faz entender então que todos os irmãos da igreja, eles são importantes na obra do Senhor. E que a partir do momento que haja algum conflito, que haja algum choque, a igreja tem a responsabilidade de intervir urgentemente para trazer de volta a harmonia entre todos os irmãos. Isso então, irmãos, nos ensina de forma muito direta que quando nós temos alguma divergência contra outros irmãos, e essa divergência cresce ao ponto de se tornar rancor, de se tornar algo que você não quer mais nem estar perto dessa pessoa, isso tem que ser urgentemente visto, perdoado
e arrependido, para que se volte à harmonia, porque todos na casa do Senhor são importantes. Que cada um, dentro da sua maneira de servir ao Senhor, é importante. Então Paulo faz um chamado à reconciliação. Olha o verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. Paulo, ele não ignora as disputas dentro da igreja, mas ele age com sabedoria. Ele dirige-se pessoalmente às pessoas envolvidas. É uma lição prática para mim como pastor. É ver o problema, é saber do problema e ter a responsabilidade de resolver o problema. Porque a unidade é fundamental para a saúde espiritual da igreja. Isso quer dizer, irmãos, que quando há conflitos na igreja, na comunidade, ela passa a adoecer. Ela adoece, fica doente, espiritualmente falando. Então, se a igreja adoece, ela não está saudável por causa de conflitos, esses conflitos devem ser rapidamente solucionados. Então, isso fala intimamente ao nosso coração, irmãos. Existe o poder do Espírito Santo que transforma os nossos corações. O poder do Espírito Santo, irmãos, engana-nos nós, em que ele está estabelecido apenas em manifestações dos dons. E é interessante como nós nos apegamos a isso. A gente quer se apegar, por exemplo, ao dom de cura, porque a gente quer colocar a mão no enfermo e ele ser curado rapidamente. Mas nós esquecemos de olhar os nossos corações para saber se o nosso coração está rancoroso ao ponto de eu adoecer a minha comunidade, a minha igreja. E o que Paulo faz aqui com esses irmãos é justamente frear esse tipo de coisa, porque o mais importante na igreja é a unidade dos irmãos, é que os irmãos vivam reconciliados, porque o próprio Cristo é a figura, é o exemplo de reconciliação. No versículo 3, ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Então Paulo já observa que as irmãs estão com dificuldades e precisa que alguém mais maduro ajude aquelas irmãs, para que elas então possam se reconciliarem. E aí é o interessante, que é outra lição para nós, irmãos. Essas irmãs, elas não foram afastadas, elas não foram excluídas. Por quê? Paulo diz: pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Elas tinham trabalhado, elas eram operantes, elas eram servas do Senhor. Elas tinham um trabalho que chamou a atenção do apóstolo Paulo. E para tanto ele pede para que ajudem ela. E ele diz, também com Clemente e com todos os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Paulo, ele trabalha essa questão do esforço, de nós nos esforçarmos para mantermos um relacionamento com os irmãos, para mantermos a amabilidade, para mantermos o entendimento, entender uns aos outros. Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, capítulo 4, verso 3, ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, quando Paulo diz esforçar diligentemente, é porque Paulo reconhece que em algum momento pode haver rusga, que em algum momento pode haver briga, que em algum momento pode acontecer uma decepção, mas que a decepção, a rusga, a briga não seja o seu troféu para dizer: eu não quero mais viver em unidade com essa pessoa.
Por quê? Porque a igreja, ela tem a base dela, a unidade entre os irmãos. A unidade, irmãos, presta atenção. A unidade, ela não é baseada em opiniões ou preferências pessoais. Mas Paulo vai dizer que a unidade, ela é baseada no Senhor. Então, quando Paulo diz que a unidade é baseada no Senhor, ele tira o referencial dele e bota o referencial em Cristo. Ele tira o referencial dos irmãos e bota o referencial em Cristo. Porque se ele bota o referencial nos irmãos, em nós mesmos, aí acabou-se a igreja. Porque nós temos sentimentos. Nós ainda estamos com o corpo contaminado pelo pecado. Nós ainda somos passíveis de cometer algum tipo de coisa que desagrade uns aos outros. Isso é fato. Então Paulo tira a referência da pessoa e bota a referência em Cristo. Aí quando a gente olha para Cristo, eu encontro o quê? A razão de perdoar, porque Ele me perdoou. Quando eu olho para Cristo, eu encontro a razão de me reconciliar com meu irmão, porque Jesus se reconciliou nós com Deus. Então, a questão que nós podemos aplicar aqui é: eu preciso promover a paz e a reconciliação na igreja. E quando eu digo eu preciso promover, eu não estou dizendo eu sozinho, pastor. Cada um de nós somos responsáveis de promover a harmonia na igreja, a unidade na igreja. E para isso nós precisamos aprender quais passos eu vou dar para restaurar a unidade com o meu irmão. Um segundo aspecto que Paulo fala nessa carta, ou nesse trecho que nós lemos hoje, que faz parte do nosso estudo, é a alegria no Senhor. Ele diz no versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o tom que Paulo fala aqui, repetindo, me parece que é um tom de mandamento. Então a alegria é um mandamento para a igreja. A alegria, então, ela não é opcional ou circunstancial, mas a alegria é um mandamento para todos nós. Por que ele se transforma num mandamento? Meramente, irmãos, porque não há razão, absolutamente nenhuma razão, de estarmos tristes. A não ser que eu olhe para as coisas seculares, a não ser que eu olhe para as coisas do mundo, a não ser que eu olhe para as paixões deste mundo. Mas quando eu olho para o Senhor, que é o meu referencial, então eu entendo aqui a alegria como um mandamento. Não há razão de estarmos tristes, não há razão de lamúrias, não há razão de estar lamentando, porque Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Cristo é aquele ao qual nós agora encontramos o nosso Criador. Aleluia! Então a alegria, irmãos, ela está fundamentada na presença de Cristo e não nas circunstâncias terrenas. E se nós já entendemos e confessamos que Cristo está presente, que nós sentimos a sua presença, então aonde Deus está, não há tristeza. Não pode haver tristeza. Então essa é uma condição de fé, meus irmãos. Quando Abacuque vai escrever, ainda que a figueira não floresça, e aí ele vai dizendo, no final de todo o desespero, o que é que ele diz? Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que tem aberto espaço para que nós possamos, na grade de programação, todos os dias, deixar este recado de Deus para a sua vida. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa e que todos tenhamos uma semana abençoada. Até amanhã, se Deus quiser.